um vídeo envolvendo um coach quântico e uma psicóloga, e esse vídeo fez muito sucesso. Ele saiu no quadro Preconceito, que funciona basicamente da seguinte forma: colocam duas pessoas frente a frente para conversar, sem que elas saibam nada a respeito uma da outra. E aí, uma série de suposições vão ser feitas a respeito de qual o nome, qual a idade, profissão, o que gosta de fazer, por uma delas, e a outra vai dar as respostas, e depois isso troca, até que eles vão descobrindo características aí, entre aspas, polêmicas, um a respeito do outro, até que, no final, o circo só pega fogo e saem sempre discussões muito interessantes. Então, nesse vídeo, colocaram um coach quântico e uma psicóloga para conversar, sem que eles soubessem nada a respeito um do outro, e vocês vão ver o resultado disso aí. Se você ainda não sabe o que é coaching quântico e por que foi tão polêmico colocar um coach quântico conversando com uma psicóloga, eu vou te explicar bem superficialmente como é que isso funciona. O coaching é uma metodologia que visa aumentar a performance e o desenvolvimento de um indivíduo ou de um grupo. Já o coaching quântico é um meio de fazer isso que acredita que as pessoas são formadas por energia e busca esse alinhamento energético entre as pessoas. Eu vou passar agora o primeiro trecho do vídeo. Não tem nada demais nesse primeiro trecho, é bem leve, mas eu vou pedir que vocês prestem atenção na postura corporal dos dois, na maneira que eles estão se expressando e nas expressões faciais, porque isso vai fazer muita diferença pro final da análise. Luciana. Luciana? Isso. Você tem 33 anos. O seu livro favorito, eu creio que seja de ficção. Seu filme favorito, para não pegar algum nome específico, eu acho que você gosta de filmes de ação. No seu tempo de lazer, você gosta de coisas simples, por exemplo, ir lá no parque, no cinema. Prestou atenção? Então lembra disso aí, porque agora eu vou passar para a parte que tudo começa a ficar bem mais interessante. Bom, vamos lá. Na verdade, eu sou engenheiro da computação, porém no meio do caminho, por isso que ia ficar complicado para você, tá? Eu fui para a área de desenvolvimento de pessoas. Então, fui para a área de coaching e ficaria bastante complicado você perceber essa transição também, né? Saiu de engenharia para... A partir do momento que ele fala que é coach, a gente já consegue observar uma mudança na linha de base dela. Antes as pernas dela estavam lado a lado, essa está numa postura mais relaxada, e agora ela vai cruzar as pernas, um gesto que pode ser interpretado como resistência ao que está sendo dito. É muito mais claro o que eu fazia, né? Porém, a maior contribuição que... E aqui a gente vê a primeira microexpressão, um AUL14 pelo músculo bucinador, uma microexpressão facial de desprezo. Falando agora, a pior característica da minha profissão, imagino que é essa vontade de entender as pessoas. Isso é um desafio, vamos colocar assim. Outro aspecto interessante na postura da psicóloga é que agora, além de estar com as pernas cruzadas, ela coloca a prancheta na frente, entre ela e o coach. Mais um aspecto que pode indicar uma resistência em relação ao que ele está falando. E além disso, a gente tem novamente a UR14, uma microexpressão facial de desprezo. Quando você fala de coach, são uma série de ferramentas. Então, existem escolas diferentes de coach, né? Então existe essa discussão. E aqui a gente consegue perceber que ela começa a ter uma inquietação nas mãos, sempre mexendo na caneta, mexendo nos dedos ali. Eu vou passar um pouco para frente agora, para o momento em que começa a ter mais uma mudança interessante na linha de base dos dois. Mas o que é ciência para você? A questão da física quântica. Tá, então, mas existem estudos... Tá, essa né? resposta está um pouco vaga. O que se precisa fazer para ser ciência para você? Ué, não são experimentações? E? Não é o fato de você pegar e ter comprovação de coisas que... Tá, mas não é só isso, certo? Não, é parte. E o que mais? Ué, quando começarem a fazer... física, por exemplo, só física quântica, você vê que é ciência ou não? Eu não sei nada sobre física quântica. Não posso opinar sobre isso. Então, eu vejo que é uma ciência. Tá? Então, utilizando a física quântica e considerando que ela é uma ciência, eu vejo que ela é uma ciência. Em vários momentos que a psicóloga faz perguntas para ele, não é possível analisar as microexpressões faciais dele com certeza, afinal, a câmera está pegando por trás da cabeça. Porém,
Pelo conteúdo verbal da fala dele, é possível perceber que ele passou por um forte episódio emocional ali. Afinal, ele está dando respostas evasivas e vagas. Mas o que é ciência para você? A questão da física quântica. Ele devolve a pergunta para a psicóloga. E o que mais? Quando começarem a fazer... quando física, por exemplo, só a física quântica, você vê que é ciência ou não? E para terminar, ele fala e acaba não respondendo nada, como vocês podem ver nesse trecho aqui. Eu vejo que é uma ciência. Tá? Então, utilizando a física quântica e considerando que ela é uma ciência, eu vejo que ela é uma ciência. Além disso, durante a fala dele é possível observar uma microexpressão facial de raiva pela protrusão mandibular, AD29. Entender do que a pessoa precisa realmente. Na verdade, ela que acaba dizendo o que ela quer. Então, como é o foco? Mas o que a O foco aqui pessoa não é quer cura. é o que ela precisa? Às vezes ela quer que o marido ame muito, mas ela, na verdade, está precisando de liberdade. Aí é o efeito cebola. Você pode ter alguém que, por exemplo... Observa que ele começa o tempo todo porque tá você rabiscando no mostrando papel. uma coisa, mas tem camadas, né? Então, na verdade, você... O coaching em si, falando do coach, tá? Então a pessoa vem, eu tô querendo, por exemplo, um novo emprego. Então vamos recapitular os momentos mais importantes da postura e comportamento dos dois para poder finalizar. No primeiro momento, eles estão de frente um para o outro, com as pernas lado a lado e se comportando de uma maneira bem natural. No momento que ele fala que é coach, o psicólogo começa a ter uma postura um pouco mais fechada, cruzando as pernas, colocando a prancheta da frente do corpo e acentuando alguns tiques, mesmo que conscientemente ela esteja tentando ser neutra ali naquele momento. Em seguida, a gente consegue ver o contrário acontecendo. Embora a psicóloga continue com uma postura um pouco fechada, ela começa a ficar um pouco mais relaxada em questão dos tiques e a gente consegue ver o coach acentuando os tiques, mexendo o tempo todo ali no caderno e demonstrando algumas microexpressões faciais de raiva. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.